E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para fazer uma comparação entre elencos de Cruzeiro e de Palmeiras, né? Como eu havia feito na semana passada sobre o Flamengo, a opção que ganhou na enquete foi o Palmeiras, então agora eu tô fazendo esse vídeo. Vou deixar lá na aba de comunidade, inclusive, uma enquete pro próximo vídeo. Eu não vou fazer a enquete aqui nesse vídeo, porque aqui muito menos pessoas votam do que quando eu coloco lá em comunidade. Então vocês escolhem por lá, pela enquete que já tá aberta, qual time que vocês querem ver aí a próxima comparação de elencos. E vamos falar então agora desses dois grupos aqui, de Cruzeiro e de Palmeiras. O elenco do Cruzeiro, creio que a maioria de nós, né, ou pelo menos vocês já conheçam todos. Eu já falei sobre os atletas na semana passada naquele vídeo sobre o Flamengo. Então eu vou focar esse conteúdo mais em falar nos jogadores do Palmeiras, depois eu faço uma comparação por setor, como eu fiz na semana passada, e por fim eu monto aqui o 11 ideal, né, aquele que eu acredito que são aí os melhores jogadores que a gente teria considerando os dois plantéis. Desde o início eu já vou pedir então para você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião e montar você também o seu 11 inicial e falar obviamente daquilo que você concorda ou discorda nas minhas avaliações, beleza? Palmeiras tem como seu goleiro titular o Everton, né, que foi inclusive convocado para a seleção recentemente, eu não entendi por quê. É um bom goleiro, é um cara consistente, que raramente comete grandes falhas, mas eu também não acho que ele seja um goleiro que faz grandes defesas. Tem Jailson e tem Fernando Praz, que são goleiros bem experientes, já caminhando para sua reta final de carreira. Ambos já foram titulares do Palmeiras e muito importantes em conquistas de títulos recentes. Considero os três bons goleiros, acho justo que o Everton seja o titular no momento, justamente pensando até no futuro do clube e na idade deles. Na zaga o Palmeiras tem aí Luan, Dracena, Gustavo Gomes e Antônio Carlos, e tem o Juninho, que tá um pouquinho à margem, né? É um zagueiro que até agora não convenceu pelo Palmeiras. O Antônio Carlos é um bom zagueiro jogando pelo lado direito. Eu acho que ele dá uns apagões de vez em quando, comete algumas falhas grandes. O Gustavo Gomes eu acho um excelente zagueiro. Acho que foi um grande achado do Palmeiras aí, por mais que tenha custado caro, mas é um jogador que valeu o investimento. O Dracena é um cara que já passou pelo Cruzeiro em outro momento da carreira, né? Hoje é um jogador veterano, mas que tem boa qualidade técnica, não tem mais aquela velocidade, mas segue jogando muito bem. E o Luan eu acho que é um bom zagueiro, eu achei até estranho que ele demorou muito para se firmar no time do Palmeiras. Ele era um ótimo zagueiro no time do Vasco, mas na última temporada começou a jogar regularmente bem, e eu acho um zagueiro que tem de fato grande potencial e foi um ótimo investimento do Palmeiras. Na lateral direita tem o Mike, que para mim é o melhor dos três aqui. O Marcos Rocha, que é um lateral muito bom ofensivamente, mas que fica devendo na marcação. O Mike eu já acho um jogador mais equilibrado, recuperou o bom momento dele, né, depois de alguns anos ruins aqui pelo Cruzeiro, e acho que é um lateral muito bom. O Fabiano é um jogador que eu acho que tá no elenco mais porque não conseguiu um empréstimo, não conseguiu uma venda. É aquele jogador que também passou aqui pelo Cruzeiro, um lateral muito forte, bom defensivamente, mas tecnicamente limitado, e fica devendo na questão da regularidade, né? Ele é um jogador que acaba oscilando muito, por mais que tenha até um cruzamento bem interessante. Na esquerda o Palmeiras tem aí o Diogo Barbosa, velho conhecido nosso, ataca muito bem, mas para marcar nem tanto. E tem o Vitor Luiz, que é um lateral mais equilibrado, melhor na marcação, e considero que estão muito bem servidos no setor. Na função de volante o Palmeiras tem aí como seus titulares, né, o Felipe Melo e o Bruno Henrique, uma ótima dupla. Thiago Santos é um reserva imediato do Felipe Melo, por mais que às vezes o Filipão bote os dois para jogar juntos, numa decisão que eu acho bem estranha inclusive. Tem o Moisés, que é um cara que pode jogar como meia, mas devido ao excesso de opções no setor, acaba trabalhando mais como um volante, é um jogador que eu também gosto bastante. Matheus Fernandes, ótimo volante, saída de jogo, um cara muito promissor que vinha jogando no Botafogo e o Palmeiras levou. E o Jean, que é um jogador que já teve bons momentos na carreira, eu acho que atualmente não tem nem nível para jogar no Palmeiras, mas como o Filipão gosta dele, ele segue por aí. Entre os meio atacantes, o Palmeiras tem aqui o Dudu, creio que seja uma unanimidade, né? Talvez o melhor meia ponta esquerda do Brasil aí, disputando com o Everton do Grêmio. O Guerra é um jogador experiente, um cara que no último ano ficou muito tempo no departamento médico, ou com problemas externos que o impediam de jogar em bom nível, até por isso perdeu espaço. E se o Palmeiras não fosse um time em ótima situação financeira, já estaria desesperado para se ver livre dele. O Zé Rafael é um bom meia, era destaque no Bahia, pode jogar pela direita, pode jogar centralizado, pode jogar pela esquerda. Eu acho inclusive que pela esquerda é o melhor lugar dele mesmo. Só acho que o Filipão podia testar ele na direita, porque as opções que tem jogado por
por lá não tem rendido tão bem. O Rafael Veiga foi muito bem no Atlético Paranaense, é um meia atacante central, canhoto, bate muito bem, tem ótimo passe e não tem recebido muitas oportunidades também porque o Palmeiras tem muita gente para jogar aqui. O Lucas Lima eu acho um jogador que tem muito potencial técnico, mas desde o último ano de Santos eu acho que ele tá só enganando. Parece ter certos problemas de motivação, né? Parece que deu uma largada na carreira aí. Entendo que ele poderia render muito mais se fosse um jogador mais comprometido ao clube. O Ricardo Goulart, eu acho que a gente não precisa comentar nada, é um jogador que o Cruzeiro era doido para repatriar. Meio atacante excelente, pode quebrar um galho de falso 9, pode quebrar um galho pelo lado, mas o lugar dele no campo é esse meio atacante, é esse segundo atacante mesmo. Um cara que joga atrás do camisa 9 e muitas vezes faz mais gol do que o próprio centroavante, como já acontecia na época que jogava com o Borges. Tem o Scarpa, que pode ser opção para jogar como esse meia central, pode jogar também pelos lados. Eu gosto muito dele jogando pela meia direita, acho um ótimo jogador. O Carlos Eduardo é um ponta direita, né? Foi comprado a peso de ouro, até agora não se pagou no Palmeiras, mas é um cara habilidoso, é rápido, é um jogador bem interessante. O Palmeiras eu acho que deve ir com calma, porque esse cara ainda vai render bastante. O Johan é outro jogador que tá na situação do Guerra, né? O Palmeiras tá doido pra se livrar dele, mas ou não recebeu boas propostas, ou o atleta tá querendo ficar mesmo. E o Felipe Pires é um jogador que chegou recentemente, é rápido, confesso que não conhecia ele pelo período que jogou na Europa, e do pouco que vi até aqui, não é um jogador brilhante, ele não é ruim, tem suas qualidades, mas não é um cara que eu enxergo como titular do Palmeiras. No comando de frente tem o William Bigode, né, que tá lesionado, deve voltar aí no segundo semestre, rompeu o ligamento naquele jogo contra o Vasco, né, no Brasileirão do ano passado. O Arthur Cabral, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Ceará, centroavante, forte fisicamente, é outro cara que tá recuperando de lesão e que eu acho que tem bastante potencial. E os outros dois atacantes ficam aí disputando, né, quem vai fazer mais raiva na torcida por motivos diferentes. O Borja pelos gols perdidos e a falta de sangue, e o Daverson pelo excesso de sangue, as expulsões imbecis, as simulações, enfim, o Daverson é muito mais personagem do que jogador. Tecnicamente eu acho ele fraquíssimo. Por fim, vamos fazer então aquela comparação aí dos elencos, tá? Por setor. Questão de gol, o Cruzeiro tem Fábio, Rafael, Vitor Eudes, o Palmeiras tem o Everton, Jailson e Fernando Praz. Entre os 6, na minha avaliação, o melhor goleiro é o Fábio. Entretanto, o Palmeiras tem 3 goleiros de um nível mais alto, digamos assim, do que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem o Fábio, que é muito bom goleiro, e o Rafael, que eu entendo que é um goleiro no mesmo nível dos goleiros do Palmeiras. São todos goleiros muito bons. Já o Vitor Eudes é uma incógnita, né? É um garoto, ainda nem estreou pelo profissional. Então, como a avaliação é de elenco e não é o 11 inicial, eu acho que o Palmeiras está melhor servido nesse setor, porque tem 3 goleiros de nível muito bom. No caso do Cruzeiro a gente tem 2 e outro que atualmente é apenas uma incógnita. Quando a gente vai para a zaga, o Cruzeiro aí com Murilo, Léo, Fabrício, Dedé e Kaká. Palmeiras com Luan, Dracena, Gustavo Gomes, Antônio Carlos e Juninho. Aqui eu entendo que o Cruzeiro tem o melhor zagueiro de todos, que é o Dedé. O Palmeiras tem o Gustavo Gomes, que é o segundo melhor. Eu acho que uma dupla de zaga Dedé e Gustavo Gomes seria do caralho, inclusive. O Palmeiras tem aqui o Luan, o Dracena e o Antônio Carlos, que meio que se revezam aí nessa questão de zagueiro titular. O Juninho já é um jogador que não conseguiu render bem desde que chegou ao clube, né? Não justificou aquele status de promessa que tinha no Coritiba. Na passagem pelo Atlético Mineiro também foi mal. Então eu entendo que o Juninho, entre os 10 nomes aqui, é aquele que está menos cotado. O Cruzeiro tem uma ótima dupla, Dedé e Léo, tem 2 zagueiros muito jovens que jogaram pouco, Fabrício e Murilo, e o Kaká, que não jogou praticamente nada. É uma promessa, mas tem só 2 jogos no profissional. Por uma questão de opções e de equilíbrio, eu acho até que o Palmeiras ganha na questão de elenco, por quê? O Luan estava jogando muito bem na última temporada, fazendo dupla com o Gustavo Gomes. Antônio Carlos e Edu Dracena também formaram uma boa dupla de zaga. No caso do Cruzeiro, eu acho que a gente só perde por causa da má fase desse rapaz aqui, o Murilo, tá? Na dupla Dedé e Léo, eu acho que não deve nada à dupla do Palmeiras, inclusive eu acho que somos até superiores. Mas quando a gente considera que o Murilo não tá jogando bem, que o Fabrício Bruno tem muito poucos jogos pelo Cruzeiro e o Kaká também, eu acho que o Palmeiras acaba ganhando nessa comparação por ter jogadores mais prontos e mais experientes. Na lateral direita, Marcos Rocha, Mike e Fabiano contra Edilson e Orejuela, é outro setor que eu entendo que o Palmeiras leva melhor, especialmente porque dos laterais do Cruzeiro, o Edilson não vive boa fase e o Orejuela, por enquanto, é uma promessa, é um jogador que tem muito poucos jogos até aqui. Já na lateral esquerda, Vitor Luiz e Diogo Barbosa são as opções do Palmeiras, 2 laterais muito bons, e o Cruzeiro tem Egídio, Dodô e Rafael Santos.
Eu vou dar uma vantagem pro Cruzeiro nesse setor, porque eu acho que o Dodô é melhor que todos os outros laterais aqui. O considero mais completo, tá? O Vitor Luiz é um cara que marca bem, mas eu não acho que apoia tão bem. O Diogo é uma espécie de Egídio, né? Ele apoia muito bem, mas fica devendo na marcação. E o Dodô eu acho mais equilibrado, o mais completo dos laterais, por isso eu acho que o Cruzeiro ganha nesse setor. Entre as opções de volante, o Palmeiras tem aí 2 primeiros volantes puros, né? O caso de Felipe Melo e de Thiago Santos. Tem o Jean, que é um cara que pode jogar como segundo volante, pode quebrar o galho na lateral direita. Tem o Bruno Henrique, que tem jogado muito bem desde a última temporada. O Moisés, que pode jogar como meia e faz também com competência esse papel de segundo volante. E o Matheus Fernandes, que eu acho muito bom jogador. Ainda não jogou pelo Palmeiras, mas eu acho esse cara muito talentoso. Já o Cruzeiro tem aí o Henrique, que é o titular primeiro volante. Tem Romero. Ariel Cabral é um jogador questionável, digamos assim. O Ederson é uma promessa, jogou muito pouco até aqui. O Jadson chegou recentemente e também tem poucos minutos. E o Lucas Silva, por mais que seja um jogador tecnicamente muito bom, a gente sabe que a passagem dele pelo Cruzeiro está com a data de validade acabando. Então, como a comparação é por elencos e pela qualidade das opções, eu acho que o Palmeiras fica um pouco acima do Cruzeiro, porque no Cruzeiro eu enxergo Henrique, Romero e Lucas Silva como 3 volantes muito bons. E no caso do Palmeiras, eu enxergaria Felipe Melo e Thiago Santos como ótimos jogadores para ser primeiro volante, Bruno Henrique e Moisés, caras muito bons aí como esse segundo homem. Então, por considerar o Palmeiras com 4 jogadores aí em ótimo nível e o Cruzeiro tendo apenas 3, até pela queda de nível grande que o Ariel Cabral sofreu recentemente, eu considero que aqui o Palmeiras também acaba ganhando. Na questão dos meias, a gente tem no Palmeiras aqui alguns meias de lado, né? Felipe Pires, Carlos Eduardo, o Gustavo Scarpa, que pode jogar como meia central ou como meia direita, o Ricardo Goulart, o Lucas Lima e o Rafael Veiga, que são mais meia atacantes centrais ali, aquele homem que joga atrás do centroavante. Tem o Zé Rafael e tem o Dudu, que são mais ponta esquerda. E aqui tem o Guerra e o Johan, que são jogadores que o Palmeiras está doido para se livrar. Já o Cruzeiro tem aí David, Marquinhos, Gabriel, que são caras que jogam mais pelo lado esquerdo. O Rafinha e o Robinho costumam ser mais opção pelo lado direito, embora o Rafinha possa jogar também pelo outro lado. Renato Kaiser também pode jogar pelos lados e até como um atacante. E como meias centrais a gente tem Rodriguinho, Thiago Neves e o Michel. Aqui entre os meias eu acho que o Cruzeiro ganharia facilmente na função de meia central se não fosse esse rapaz aqui, o Ricardo Goulart, que chegou recentemente, já começou a marcar os gols aí pelo Palmeiras e a gente conhece muito bem a qualidade dele. É um cara de um nível técnico acima do futebol brasileiro e ele tem tudo para deitar essa temporada. Na meia esquerda eu acho que não tem muito o que discutir, né? O Dudu é um jogador melhor do que Marquinhos Gabriel, do que David, do que Rafinha ou Renato Kaiser. E na direita, quando a gente compara os jogadores que vêm atuando ultimamente pelo Palmeiras, Carlos Eduardo, Felipe Pires, nesse caso eu acho o Robinho melhor que eles. O problema é que o Palmeiras tem o Gustavo Scarpa, que é um jogador que tecnicamente eu sou muito fã, eu gosto muito dele jogando aberto pelo lado direito, puxando pra dentro, porque ele sabe armar o time, ele é muito bom finalizador e ele é um cara que tem um repertório de jogadas muito interessante. Então, infelizmente, eu também acho que o Palmeiras tem opções melhores para essa questão dos meias, tanto pelos lados quanto para meia central. Já com relação a centroavante, né, o Palmeiras tem aí Borja, Daverson, Arthur Cabral e William Bigode, o Cruzeiro com Fred, Sassá, Raniel e Vinícius Popó. O melhor dos atacantes eu não tenho a menor dúvida de que é o Fred, tá? Não tenho a menor discussão. O Daverson, pra mim, é um imenso peladeiro. Ele é bom na bola aérea, ele é raçudo, mas ele tecnicamente é um jogador bem fraco. O Borja é um jogador que não consegue ser constante. Ele sabe fazer gol, mas sabe mais ainda perder gol. O Arthur Cabral eu acho que é uma boa promessa, é um jogador que tem tudo para ajudar bastante o Palmeiras aí nos próximos anos. E o Bigode também é um ótimo atacante de movimentação. Eu coloquei ele como centroavante aqui porque ele tá lesionado e não faria muito sentido botar ele como uma opção de lado quando o Palmeiras já tem tantos meias assim. De toda forma, eu entendo que o Cruzeiro ganha na função do centroavante, porque o único atacante aqui que realmente é confiável é o Fred. O Daverson é um jogador que a torcida do Palmeiras não sabe o que ele vai fazer quando entra em campo. O Borja a mesma coisa. O Arthur é uma promessa. E o William a gente sabe muito bem que é sujeito a fases. Ele tem momentos muito bons, como foi aqui no Cruzeiro até 2015, e tem fases horrorosas, como foi no próprio Cruzeiro em 2016. Então, considero o Fred o melhor centroavante, o mais confiável, e justamente por causa dele eu entendo que o Cruzeiro ganha entre as opções de centroavante.
Para fechar o vídeo, vamos fazer aquele 11 ideal. Eu botei aqui as duas formações que eu entendo serem os 11 melhores de cada time. No caso do Cruzeiro, só explicando as escolhas, eu botei o Rodriguinho aqui pela esquerda e o Thiago Neves. Por quê? O Rodriguinho tem jogado por dentro e o Marquinhos Gabriel jogado pelo lado. Mas o Thiago Neves é titular do time, a gente sabe muito bem disso, e quando ele tiver recuperado de lesão, ele vai jogar. E aqui no meio campo eu botei o Romero ao lado do Henrique, porque me parece que o Romero tomou a vaga de titular do Lucas Silva, e eu botei o Dodô no lugar do Egídio, porque eu acho o Dodô melhor. No caso do Palmeiras, eu já botei o Goulart aqui como titular, o Borja também, porque é quem tem jogado mais, o Scarpa aqui na meia direita, porque é o melhor meia direita que tem, a dupla de volantes que joga regularmente. Entre Diogo Barbosa e Vitor Luiz eu fiquei em dúvida, porque o Diogo Barbosa até começou mais partidas nessa temporada, mas eu tenho a legítima impressão que pro Filipão o titular hoje seja o Vitor Luiz, porque é um cara que marca melhor. E o Luan, apesar de estar lesionado, é um zagueiro melhor que o Antônio Carlos, então botei ele aqui numa comparação. Entendam que isso é algo feito de momento, mas eu tentei considerar os melhores jogadores, independente deles estarem com pequenas lesões, beleza? Então vamos lá, Fábio ou o Everton? Tranquilo aqui, Fábio é um goleiro melhor. Lateral direito, Edilson ou Mike? Pra mim o Mike é melhor, né? Independente de tomar o socão do Sassá. Lateral esquerdo, Vitor Luiz ou Dodô? Não tenho dúvidas, o Dodô é melhor. Zaga, Dedé ou Luan? Dedé ganha fácil. Léo ou Gustavo Gomes? O Gustavo Gomes é o titular. Aqui entre os volantes eu peço permissão aos senhores, porque eu vou dar uma pequena roubada, porque em tese seria Felipe Melo contra Henrique, Romero contra Bruno Henrique. Mas como eu acho que nem o Felipe Melo nem o Henrique estão jogando essa bola toda, eu prefiro tirar os dois, jogar com o Romero como primeiro volante e o Bruno Henrique como segundo, que eu acho que fica mais da hora. Meia direita, Robinho ou Gustavo Scarpa? Eu gosto muito do Robinho, mas acho que o Scarpa é um jogador melhor que ele, é um jogador mais completo. Thiago Neves ou Ricardo Goulart? Eu não tenho dúvida que o Goulart é melhor que o Thiago, por mais que eu também goste dele. Rodriguinho ou Dudu? Aqui qualquer um que fosse contra o Dudu fatalmente iria perder, e entre Fred e Borja, o Fred ganha. Portanto, o meu time ideal, considerando aí os plantéis de Cruzeiro e Palmeiras, ficaria com Fábio no gol, a zaga com Dedé e Gustavo Gomes, lateral direito Mike, lateral esquerdo Dodô. No meio campo, volantes Romero e Bruno Henrique, a linha de meias com Scarpa, Goulart e Dudu, e no comando de ataque o Fred. Ficaria bom ou não, hein? Eu acho que ficaria um timaço do caralho. Mas enfim, deixa aí nos comentários qual seria o seu 11 ideal e também as suas opiniões sobre o vídeo em si, o que você concorda, discorda e tudo mais, vamos trocar uma ideia. E lembrem-se de ir lá na aba comunidade do YouTube, porque eu abri lá uma enquete sobre qual time vocês querem que eu faça a próxima comparação. Tem algumas opções lá, escolham e é tudo nosso. De momento é isso, se gostou deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e claro, comenta. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!